Estamos começando mais um programa Encontro Esportivo aqui na sua TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabo NET em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. E hoje nós estamos aqui num cenário diferente para trazer um convidado também que veio nos atender, veio nos contar um pouquinho mais de um esporte que eu tenho certeza que você já praticou, tem alguém que pratica na sua casa, mas que você não deve conhecer muito o quanto é profissional hoje no Brasil. Nós estamos falando do Fut7 e vou receber aqui o Vitor, que é vice-presidente da CBF7, a quem eu cumprimento e agradeço a presença. Vitor, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, Nelson. Boa tarde, um prazer estar aqui na Esporte Mais. Convite aceito de pronto, estou aqui para falar um pouco da nossa modalidade. Com certeza, e eu disse na abertura aqui, e é uma verdade, né, Vitor? É o esporte mais praticado, né? A pelada de final de semana, todo mundo gosta de bater uma bolinha. E isso queria que você explicasse um pouquinho mais o que é o Fut7 hoje no Brasil. É o esporte mais praticado, consequentemente a bola que mais vende e a chuteira que mais vende. Esporte que a Confederação, ano que vem, faz 20 anos de fundação. No primeiro momento, um esporte de entretenimento, mas que nos últimos 8 anos, depois da inclusão dos clubes de camisa, os grandes clubes de futebol brasileiro, a gente está numa crescente muito grande, o trabalho tem sido árduo, e aí, com vocês chegando, a mídia apoiando, a gente tem certeza que breve a gente vai estar mais forte ainda. Com certeza. Recentemente, quem acompanha aqui na TV Esporte Mais acompanhou também o Esporte Interativo, né? Transmitindo as finais do campeonato. Queria que você explicasse hoje, né, o tamanho dessa organização, a CBF7, as competições, como isso vem sendo organizado por vocês. Como eu falei, né? Começou com o esporte do peladeiro, né? E aí aqui em São Paulo, com a Federação Paulista, inclusive o presidente está aí, vai participar também da entrevista. Com certeza, já temos o presidente aqui da federação. E ele, lá atrás, ele começou com a ideia de colocar os clubes de camisa na modalidade. E aí essa diferença do entretenimento para o profissional começou a ser desenhado, né? E hoje a confederação ela tá em 24 estados dos 27 do país, com a modalidade sendo difundida. E cada estado com os seus campeonatos estaduais, exatamente como acontece no futebol de campo. Competições estaduais que classificam para as competições nacionais, com Copas regionais, Copa do Brasil, a Superliga. E há 6 anos já todas as nossas competições, principais competições, elas já têm o apoio da televisão. Começou aqui em São Paulo com a Band Esporte, em 2011, 2012 nós tivemos na Sport TV, 13 na Fox e de 2 anos para cá a gente está com uma parceria muito forte com a Esporte Interativo. Muito legal. Nós temos até as imagens, eu vou pedir para a gente ir falando aqui enquanto passam as imagens, Vitor, do Flamengo, né, chegando na final. Queria que você falasse um pouquinho do campeonato e dessa final aí, que tivemos um grande jogo transmitido pelo Esporte Interativo. O campeonato, na verdade, é a Copa Sudeste, né, que era uma primeira fase da Copa do Brasil. Certo. Nós dividimos a Copa do Brasil esse ano em 5 regionais. 5 regionais. 5 regionais. Essa que nós estamos vendo é a última Sudeste, regional, né? As outras 4 já tinham acontecido ao longo do ano. A Sudeste finalizou as regionais. Então, das 5 regionais, saem 2 classificados. Esses 2 classificados juntos no feriado de 2 de novembro, junto com o atual campeão da Copa do Brasil, que é a BB de Porto Alegre. Certo. Mais a cidade sede formam 2 equipes que disputam a final da Copa do Brasil. Então, o que a Esporte Mais transmitiu no final de semana foi a semifinal e a final da Copa Sudeste, a regional da Copa do Brasil. E foi um jogaço, né? Nós estamos vendo aí imagens, foi um jogo de muita qualidade. O campeonato em si foi muito equilibrado, né, Nelson? Nós tivemos uma participação de 4 clubes mineiros, 3 cariocas, 3 capixabas e 2 paulistas. Foi muito igual, muito equilíbrio. E qual foi o resultado, Vitor? Foi 2-0 Flamengo na final contra o Mengão. Flamengo de 2-0 do Duque de Caxias, mas o Flamengo campeão que passou um aperto contra o Democrata de Minas Gerais na semifinal. O jogo foi 0-0 e o Flamengo venceu no shootout. Então o nível está muito equilibrado, a crescente é muito grande assim desde que a gente começou a ter esses clubes de camisa e a gente tem trabalhado muito para fazer um esporte de verdade, né? Legal, você entrou nesse assunto, né? Achei importante também a gente frisar.
tem algumas diferenças, né, do futebol de campo, no que se diz respeito à regra mesmo, né? Foi para os pênaltis ali. Explica ali como é que foi essa disputa. Não são pênaltis, né? Explica pra gente. Pois é, dentro da regra do esporte, certo. O organizador da competição ele pode optar por pênalti ou pelo shootout. Ah, entendi. Tá na regra lá. Só que a maioria das federações, por ser uma característica da modalidade, só a gente tem o shootout, a maioria das federações, ela, quando tem empate e não tem ninguém com vantagem no empate, a gente decide a competição como eles estão vendo aí, no shootout. O jogador depois... E a maioria tenta ir pro drible, né, no goleiro. Na verdade, esses que a gente está vendo aí, a maioria foi no drible, mas tem muitos que tentam finalizar também. Finalizar direto, carrega um pouquinho e tenta bater. São 5 segundos depois do apito, o jogador está livre para fazer o que ele quiser. E é igual o basquete, né, Nelson? Se a bola sair do pé do jogador e o apito soar antes da bola entrar no gol, vale o gol. Você tem 5 segundos. Ela tem que sair do seu pé antes do apito. Pode ter estourado e a bola não ter entrado na gol ainda. Como várias vezes acontece, né? Várias vezes acontece. Então, se ela estiver na trajetória antes de ultrapassar a linha... Estou gostando disso. Explica mais algumas regras, mais diferenças aí que quem for assistir aqui vai conseguir entender. O cartão amarelo, certo. Que automaticamente o jogador ele cumpre 2 minutos fora de campo, automaticamente entra um outro atleta para substituí-lo. O cartão vermelho, que o atleta também está fora da partida. Aí o vermelho não volta, não volta depois de 2 minutos. 2 minutos também. Só que o atleta está fora, eliminado da partida. Não pode ver ninguém no lugar. Só que aí essa equipe ela fica com um a menos durante o a menos aí não tem a substituição. O amarelo é automático. Entendi. Então isso é uma das características que a gente criou para segurar o jogo, porque é um jogo de muito contato. Normal, a bola sai. Normal, não é showball, é futebol 7. Exatamente. Então é normal. Algumas coisas são características do futebol, mas a gente tem umas diferençazinhas para entender que é o futebol 7. Isso é bom a gente explicar aqui. E até no começo aqui, a gente estava discutindo aqui, gerou algumas dúvidas. O fut 7, né, é totalmente diferente do showball e não tem, no caso, todos os jogadores profissionais não são de veteranos, né, os jogos. Eu vi ali que teve alguns medalhões que já jogaram, até por equipes, né, de camisa mesmo, mas não tem essa característica. Não, a gente, até por causa da mídia, para atrair o patrocinador, nós temos os clubes que treinam 3, 4 vezes na semana, atletas da modalidade, oriundos de futsal, de futebol de campo, mas que vivem a modalidade, e alguns eventos específicos, que são os eventos principais de mídia, a gente coloca como obrigatoriedade o clube trazer um ex-profissional que tem um vínculo com aquele... Tem uma idade que tem que ser acima de uma idade? Não tem que ser um ex-atleta? Um ex-atleta. Por exemplo, no Corinthians, o ano passado, o ano retrasado, quem jogou foi o Marcelinho. Legal. Pé de anjo. No Fluminense, o Washington, no Flamengo, o Pet. É mesmo? No Vasco agora, o Felipe. Então a gente foca em um cara, um ícone, e ele, para dar uma... Hoje, na atualidade, quem que a gente tem aí Hoje a gente tem o Clayton jogando no Inter. O Clayton no Internacional. No Inter, o Felipe no Vasco. Bacana. E eles gostam muito, né, Nelson? Imagino que sim, não tenha dúvida. E uma atração muito grande, né, cara? Você poder ver na verdade, assim, Nelson, junta muito o que o público, aquela paixão do cara ter torcido por aquele jogador. E na maioria das vezes, os jogadores que vêm para jogar são jogadores que ainda estão muito bem fisicamente. Entendi. Porque o jogo é um jogo muito dinâmico. E se um atleta estiver parado muito tempo, ele não acompanha. Não aguenta, né? No showball você está ali jogando com todos entre ex-atletas, né? Exatamente. No fut 7, se não tiver em forma, não acompanha. Exatamente. Então, normalmente a regra ela prevê que durante o tempo que o atleta do adversário está em campo, o meu tem que estar junto para ter um equilíbrio. Perfeito. E depois dali é com o jogador ou com o treinador. Se o treinador achar que ele está bem e quiser ficar no jogo, ele pode ficar. Tá certo. Sobre esses ex-clubes, né, esses ex-jogadores e sobre os clubes de camisa. Hoje, como que é o investimento, né? Por exemplo, nós vimos o Flamengo, você citou o Vasco com o Felipe, né? As equipes de camisa hoje, qual que é o investimento para estar também disputando o fut 7? Tem ali a folha, são todos que jogam por paixão pelo clube? Ou já existe um investimento para esses clubes estarem disputando? Já existe, Nelson. Assim, esses principais, São Paulo aqui em São Paulo, o Vasco, Fluminense, Flamengo, esses clubes
Tem clubes aí que eu não vou falar quais são, Certo. mas clubes já com quase 100 mil reais de folha. De né? folha? Mensal, Impressionante. Pois é. Virou uma modalidade, né? Virou uma modalidade. Virou. A gente tem trabalhado muito para isso. E hoje o futebol 7 é uma realidade. O esporte mais praticado em números, em venda e hoje também em termos de organização. Nós temos hoje mais de 32 clubes. 32 clubes? Do cenário nacional do futebol já jogando a modalidade. Sensacional. Fora os outros 5 mil lá que fazem parte hoje da confederação. Estou falando de legal. clubes de camisa. Clubes de camisa Já são mais de 32. Mais de 32. Interessante. E eu gostaria que você falasse também, Vitor, para a gente entender sobre o calendário, né, que vocês praticam hoje dentro do ano aí no Fut7. Todas as federações, na maioria delas, são 2 competições dentro do estado. Normalmente eles começam o ano com uma Copa São Paulo, uma Copa Rio, para dar um pré-aquecimento do campeonato estadual. Depois eles começam com os seus estaduais. Aí começam os estaduais, mais ou menos com qual data? O estadual começa mais ou menos em abril. Em abril. Os 3 primeiros meses são essas copinhas aí para começar o ano. E aí, paralelo a isso, a confederação tem suas competições. Certo. A confederação hoje ela tem as Copas Regionais, que são a primeira fase da Copa do Brasil. Perfeito. Os classificados vão para a Copa do Brasil e, paralelo a isso, a Superliga, que é o nosso campeonato brasileiro. Que é o grande... chama Superliga, o brasileiro chama Superliga. Tá que é um campeonato com um prazo maior de duração. E essa competição ela tem 32 clubes no Brasil todo. 32 clubes. Interessante. Ela está... E nesse patamar que você disse, os melhores dos estaduais conseguem a qualificação para jogar a Superliga? Não, a Superliga, na verdade, ela foi montada há 3 anos atrás, certo, por convite. A Superliga é por convite? Foi por convite. Certo. Hoje ela quem foi convidado e se manteve, continua na competição. E a Taça Brasil e a Copa do Brasil classificam 2 para subir, os 2 últimos são rebaixados. Entendi. Então, a Taça Brasil e a Copa do Brasil são classificatórios para a Superliga, e aqueles que se mantêm, que não caíram, permanecem na competição. Interessante. O primeiro a gente teve que convidar. Agora daqui para frente é em campo. Tem sido muito legal. E fala para mim o interesse do público hoje para acompanhar os jogos. Então, é tudo muito novo, né? Assim, a gente precisa de uma divulgação maior, mas a hora que o cara coloca no canal e vê os clubes dele ali, ele para ver. Então, assim, tem sido... O apelo tem sido muito grande, porque na maioria das vezes... Né, tudo que vocês colocaram agora, né, a gente viu aqui, nossa produção colocou, Flamengo, o cara tá assistindo o esporte interativo Flamengo, não vai parar para assistir, né? Qualquer modalidade de futebol de botão, qualquer coisa, o cara quer torcer para o Flamengo, para um grande time. Né? Exatamente, Nelson. Então tem sido muito legal assim, a aceitação. O nosso público no geral, quando o cara vê o que é o futebol que ele joga no meio de semana para se divertir, é o futebol que ele está vendo ali na televisão. Então tem essa diferença, porque o futebol é o gol que ele vai fazer na segunda-feira, é o gol que ele está vendo no futebol 7. Ô Vitor, como que funciona fora do país? Já tem alguma coisa, alguma competição? Já tivemos 3 campeonatos mundiais. É mesmo? Tanto de clubes quanto de seleções. Nós temos nossa seleção brasileira, que é tricampeã mundial. Tricampeã mundial, seleção. Tricampeã mundial. Interessante. E o Mundial de Clubes, nós temos o Flamengo e o Botafogo como campeões. Já tiveram quantos? 2 de clubes. 2 de clubes. Isso. E de seleções mais? 3 seleções. Mais 3. E a nossa seleção conquistou? Conquistou os 3. Conquistou os 3 campeonatos. Exatamente. Muito legal. Deve ser uma seleção muito bem formada, muito porque a categoria se fortaleceu muito. Exatamente. Né? Não tem eu como. Aqui no bate-papo, eu encontrei o Vitor há menos de 1 hora. A gente conversou um pouco aqui, mas a gente está aprendendo um pouquinho e ficando muito interessado, né, em acompanhar o Fut7 e parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, que é realmente muito interessante. Qual que é o grande objetivo hoje da CBF7? De alcançar? Já tem as metas? Queria saber assim nesse sentido. A confederação em si ela precisa se fortalecer, se organizar mais como entidade. É o processo natural, né? A gente vem crescendo, a gente acelerou muito o processo, os clubes se organizaram muito, a gente tem tentado acompanhar esse crescimento. E a ideia da confederação em si é levar a modalidade para o resto do mundo como uma referência, como já tem acontecido em alguns lugares, principalmente na Europa, onde Espanha,
e Portugal muito forte a modalidade. Tá certo. E esse modelo de gestão nossa, de ideia de trazer os clubes de camisa, também está sendo aplicado lá já, onde o Atlético de Madrid já está jogando, Muito legal. o Sevilha já está jogando. Então essa é a ideia. A ideia do Futebol 7 é tentar um espaçozinho, seja na FIFA ou nas Olimpíadas. Esse é o nosso sonho, né, Nelson? Com certeza. Vamos entrar até no assunto aqui, que a gente tem um especialista aqui na TV, que é o Giovanni Martinelli, né, que é o marketing esportivo. Eu acredito que nesse objetivo comercial também seja muito forte, né, hoje a modalidade, o Fut7. Por causa justamente disso, né? Aquilo que mais é praticado no país é a pelada, é o Fut7 realmente. Então isso tem uma proporção muito grande, né, Vitor? Pois é, isso é até que foi numa conversa nossa na hora do almoço. Né? A gente tem um trabalho de tentar mostrar para os investidores que isso não é levado para eles em consideração, porque na hora que as empresas que vendem, que comercializam, onde o dinheiro tem girado, na hora de falar de futsal e de futebol de campo, tem essa diferenciação, né? O cara compra a chuteira ou o tênis de futsal, a bola de futsal ou de futebol de campo. Não vai usar de cravo, é diferente. Exatamente. Só que, e a que mais vende, geralmente, que no meio do futebol de campo, onde eles aumentam esses números, 70% dessas chuteiras são as nossas que vendem. Perfeito. A bola que vende, 70% são as nossas bolas. Então, Futebol Society. Exatamente. Então, o nosso trabalho como entidade é também mostrar para o patrocinador que quem está comprando são os nossos atletas, são os nossos telespectadores, quem torce, quem está junto ali. Tá certo. Então, hoje a parceria com o canal Esporte Interativo é dentro do Campeonato Brasileiro? Como que funciona? Quais os eventos que transmitem? Hoje é confederação, né? Nosso trabalho hoje é de confederação. Entendi. A Federação Paulista ela já está com a Band Esporte há 8 ou 9 anos, se eu não me engano. Então, hoje, como confederação, a gente tem essa parceria com o Esporte Interativo. Entendi. Perfeitamente. E a gente deseja boa sorte, né? Muito legal a gente conhecer um pouco mais agora o Fut7, trazer o Vitor aqui para falar da CBF7, explicar não só de regra. Foi muito bacana. Desejo boa sorte para você, Vitor. E seja sempre bem-vindo aqui no Esporte Interativo, que tenha cada vez mais sucesso aí a modalidade no nosso país e que vocês alcancem todos os seus objetivos. Nelson, obrigado, eu que agradeço. É sempre importante ter a porta aberta, né? E eu tenho certeza que vai ser a primeira de algumas. Com certeza. Porque eu entendi que vocês querem ajudar a modalidade como canal do esporte. É um grande objetivo, né? Eu expliquei até para o Vitor aqui, a gente aproveita o espaço do encontro esportivo, transmitimos o evento universitário, que é algo que a gente acredita que tem muito o que crescer ainda no nosso país, transmitimos o Paulista Feminino, né? E fiquei encantado com o Fut7, esse crescimento, essa organização que vocês trazem. Então, gostaria realmente que vocês contassem, né, com o apoio sincero aqui da TV Esporte Mais. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço e até a próxima. Com certeza. Termino te cumprimentando. Parabéns pelo trabalho, Vitor, aqui da CBF7, nosso convidado de hoje aqui no Encontro Esportivo. Um breve intervalo comercial, porque hoje o programa é especial, falando de Fut7 aqui no Encontro Esportivo. Voltaremos. O torcedor São Paulino tem cadeira cativa aqui na TV Esporte Mais. Toda terça, 8 da noite, tem Mundo São Paulo. Magno Nunes, Beto Casella e Vinícius Ramalho falam tudo sobre o tricolor mais querido do Brasil. Não perca, Mundo São Paulo é só aqui na TV Esporte Mais. Se é coisa boa e é daqui da região, com certeza ele estará lá. Ronaldo Espedalete com Mais Cidade, mostrando o que a nossa região tem de melhor. Todos os sábados, 2 da tarde, na TV Esporte Mais. Estamos de volta aqui com o Encontro Esportivo na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabonet em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Temos uma substituição aqui. Quero agradecer já ao Paulo Roberto Antunes, que é aqui da Fut7, só aqui do estado de São Paulo, da Federação aqui paulista da Fut7, a quem eu cumprimento e agradeço aqui também a sua companhia. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do futebol 7 do estado de São Paulo. Nós conhecemos bastante agora com
com o Vitor, eles contou até algumas curiosidades que eu, sinceramente, tinha, viu, Paulo? Para saber, achei muito legal na disputa dos pênaltis, né? Que é Shootout. Do shootout, que é diferente, sobre os ex-atletas, algumas dúvidas que eu tinha. Mas com você, eu sinceramente gostaria de saber que tamanho que hoje, no estado de São Paulo, se encontra o futsal. Na verdade, falando um pouquinho do shootout, o shootout ele veio dos Estados Unidos. Certo. Nos Estados Unidos começou com futebol, eles tinham aquele shootout deles. Nós fizemos uma excursão nos Estados Unidos em 96 Certo. e trouxemos essa ideia para o Brasil. Então é um diferencial muito bacana. E pelo jeito foi muito bem aceito, né? Foi bem aceito. Ele ainda tem alguns probleminhas para se adequar quando você está fazendo uma transmissão ao vivo, como a gente faz pelo Band Esportes, porque às vezes ele toma muito tempo para você acertar. Às vezes o árbitro erra também nos 5 segundos, porque um fica de costas, outro fica de frente. É o árbitro que dá a regressiva ali. Um árbitro fica olhando para o atleta, o outro árbitro fica de costas com o tempo, porque ele não pode saber da jogada. Não tem como, a gente citou aqui o basquete, né? O Vitor está aqui ainda com a gente. Isso. Que tem o cronômetro, né? Não tem, na mão do árbitro. Então assim, ele tem que estar nos 5 segundos, porque o goleiro pode defender e voltar para o atleta. Nessa época de crise de arbitragem, Pelo amor de então, Deus. Então, imagina. mas é muito bacana que dá uma dinâmica no jogo. Então foi muito bem aceita, precisa ver treinamento, tem gente, como você falou, tem gente que vai pro drible, tem gente que bate direto. Ali a gente viu na final, ali foi muita gente pro drible. A maioria vai pro drible, mas se você pega, quando o cara bate direto, você pega o goleiro no contrapé. Então tem muita gente que bate. E você pega um goleiro também com envergadura, é dificílimo driblar o cara, né? Então é muito pela característica do goleiro. Mas dá um ânimo diferente no jogo. Achei muito interessante. No estado de São Paulo a gente tem primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, sub-9, 11, 13, 15, 17 e 20. Campeonato Paulista, a federação foi fundada em 1988, desde lá nós temos... então já faz bastante tempo. Poucos anos. Já tivemos a participação de vários times de camisa, nós começamos isso quando começamos com o Band Esportes há 13 anos atrás, junto quando o Band Esportes lançou o canal, nós somos parceiros dele. Já tivemos vários times de camisa, mas existe vem e vai os times de camisa. Então, assim, o Corinthians, nós temos Corinthians hoje, nós temos a Portuguesa, nós temos o Juventus, nós temos alguns outros times, clubes sociais, praticamente todos da Grande São Paulo. Inclusive, a gente tem um campeonato específico para esse público, que são associados dos clubes Pinheiros, Paulistano, Hebraica, Alto dos Pinheiros. Eles não disputam com você disse, Corinthians, com a Portuguesa? Porque é para sócio, um público sócio. Então a gente tem um campeonato paulista entre eles, com um conselho dos clubes tomando conta do campeonato. E assim, a base foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, para você ter uma continuidade do esporte. Não adianta você ter a primeira divisão muito forte se você não tem aqui a base fortalecendo o esporte. Então eu sempre cito de exemplo o Clube Paineiras do Morumbi. Certo. Que ele os moleques começaram no sub-11, passaram 11, 13, 15, 17 e 20, foram para a segunda divisão, foram para a primeira divisão, e um dos atletas do Paineiras foi para um mundial que a gente fez no México, inclusive foi com o Vitor em 2008. Então, assim, eles fizeram toda a cadeia da modalidade. Isso é uma modalidade que você tem uma base e que você tem um produto melhor para a televisão, que é a nossa primeira divisão. Então, assim, muito trabalho, problema de patrocinador, isso tudo é uma base do esporte brasileiro. Entendi. Mas aí a gente conversou aqui com o Vitor que os estaduais classificam, né, para você jogar a Copa do Brasil, a Taça Brasil. Hoje o campeonato que temos Corinthians, a Portuguesa, o Juventus que você citou, você tem as 4 divisões, é isso? Como funciona? O campeonato de adulto, vamos chamar de adulto. Campeonato Paulista mesmo. Campeonato Paulista, a divisão principal, que a gente chama principal, que seria os adultos. São primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e nós estamos lançando a quarta agora. Quarta divisão. A terceira e a quarta. 16, desculpe, interromper o nome. 16 clubes. 12 na primeira, clubes. 12 na segunda, certo. 12 na terceira e a quarta é aberto. A ideia da terceira e da quarta é você trazer esse pessoal, que todo mundo joga, trazer para proporção que tomou já. Exatamente. Então, assim, é um negócio muito bacana, muito dinâmico, mas ainda a gente precisa fazer trazer o clube realmente. Hoje a gente tem as parcerias com os clubes, mas a gente sente falta de um relacionamento, principalmente em São Paulo. O Rio de Janeiro passou a gente, eles têm uma estrutura hoje muito legal, porque eles não têm, o futsal no Rio é muito pequeno, a nossa várzea praticamente também não tem no Rio. Então eles têm, depois do futebol de campo, eles têm o futsal. Não tem aqui a várzea A várzea é muito forte. Absurdo, não dá para você brigar com a várzea. São produtos diferentes. Então, e cada vez mais fortalecendo, porque com o momento, a gente cansa de falar isso na televisão esportiva, sobre o momento do futebol gera muitas dúvidas, aquilo que aconteceu na Copa do Mundo, enfim. As equipes de várzea, né, dão aquele orgulho para o cara da comunidade, que é algo impressionante. É impressionante. Não, eu conheço quem organiza aqui
a Copa que tinha a grandona. Então, assim, o envolvimento da comunidade é algo muito forte. Então, não dá para você querer disputar espaço. Isso não existe no Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro tem a vantagem, ou a desvantagem, uma vantagem de estar embaixo do futebol de campo. A gente não, nós temos a várzea, nós temos o futsal, que ainda é forte aqui, muito, muito tradicional, e depois nós. Mas a gente pega o pessoal da várzea, joga com a gente, o pessoal do futsal joga com a gente. É um crescimento difícil. O que não muda, né, Paulo? Desculpa se eu estiver errado, você me corrige. É que é a modalidade também mais praticada. É impressionante, sim. Todo mundo tem ali o seu time, os campeonatos que jogam. Então, eu acho que é nesse objetivo, acreditando nisso, que vocês acreditam que cada vez mais tende a crescer o futsal aqui em São Paulo também. O que a gente precisa, o que eu acho que mais precisa é assim, as regras, nesses peladeiros, vamos chamar, né, esse pessoal que joga nessas várias quadras que tem aqui também, peladeiro, tá certo. Eles precisariam talvez começar a usar realmente a regra oficial. Eles ainda têm algumas diferenças que a hora que ele vem para uma federação ele sente uma diferença. Entendi. Mas assim, já é um processo que a gente vem há muito tempo fazendo que já melhorou muito. Entendi. Precisa muito trabalho? Precisa. Um brasileiro sempre gosta de achar ruim alguma coisa. Certo. Então assim, mas a gente saiu de um ponto muito baixo, nós conseguimos levantar esse esporte. Demos uma parada para você estruturar o que você tem. Você sai de um campeonato de uma divisão para 4, com 150 equipes por ano participando, categorias de base com 3 mil jogos, você tem que estruturar para você não perder a mão. Então, o que a Federação Paulista faz muito é a parte de organização dos eventos. Nosso site, nosso sistema que administra uma coisa muito legal para você mostrar para esses peladeiros uma estrutura legal que ele possa vir participar. Muito legal. O Vitor citou aqui que tem até clubes que investem algo aproximado em 100 mil reais, 80 mil reais de folha salarial por mês. Hoje em São Paulo tem uma grande força, assim? Tem alguém que tenha esse grau de investimento? Não, comparando com o Rio, não. O Rio de Janeiro, ele deu um salto na frente, ele realmente, em função disso, ele conseguiu passar, muito legal, ter uma estrutura de folha de pagamento muito forte, muito diferente de São Paulo e de qualquer outro estado do Brasil. Perfeito. Nós temos aqui em São Paulo 3, 4 equipes muito bem estruturadas. Dessas 4. Quais são, para a gente conhecer assim? O São objetivo Paulo, é divulgar mesmo. Hoje o São Paulo, que é uma parceria, está muito bem. A Portuguesa está muito legal. Olha que bom. O Corinthians também está muito legal. O Juventus do ano retrasado era muito bacana, quando o Marco era o gestor da modalidade. E você tem times que ainda não têm camisa, que são líderes do campeonato. O JC, que é um time tradicional e fortíssimo, tem uma estrutura muito legal. O Fortaleza, que também é um time que participou da Copa Sudeste agora, foi muito bem, mas essas são estruturas, não dá para você comparar com o Flamengo. Sim. Não tem comparação. Então o Flamengo gastando, o Vitor falou, alguns clubes que gastam bastante, aqui você tem jogador que talvez receba R$1.000, R$1.500 por mês. Entendi. Entendeu? Então assim, tem uma diferença muito grande. Agora uma vantagem, um ponto forte, até depois que a gente vai conhecendo mais, conversando mais, a gente vai conseguindo captar mais, essa parceria com o canal Band Esportes, né? Sim. Parceiros também aqui, a gente sempre está com o Grupo Bandeirantes aqui também na TV Esporte Mais, né? Bradesco Esportes são parceiros também. E é um grande objetivo, imagino, cada vez mais ter esses jogos transmitidos, falado no futsal, porque vai fazer com que as grandes equipes, as equipes de camisa, queiram ter os seus times, sim. O público vá também consumir, os patrocinadores investir. Sim. Então é uma grande parceria importante, né Paulo? É muito importante, a gente precisa de mais meios de comunicação para divulgar. Nós começamos quando o Band Esportes começou, a gente passou semifinal e final, nós chegamos já a passar 37 jogos ao vivo durante uma temporada. Parece um número pequeno, mas para a nossa modalidade é muito. Diminuímos esse número em função de alguns custos que a gente tem junto com o próprio Band Esportes, esse negócio de unidade móvel, não sei o quê. Então, assim, mas toda a divulgação que a gente consegue é uma vitória. E essa vitória é muito importante em busca de patrocinador. E principalmente patrocinador para quê? Para diminuir custo para a equipe e viabilizar a transmissão. Porque hoje o cara é você viabilizar as transmissões. Nós temos o conteúdo, o que a gente precisa é viabilizar para poder transmitir. Então, assim, é importantíssimo, o Band Esportes muito legal com a gente. Imagina, para um esportezinho passar 37 jogos ao vivo. Muito legal. Foram 12 semanas seguidas para transmitir o jogo. E assim, uma coisa que é interessante, a gente entendeu a importância, né? E ela é muito grande mesmo. Mas é que é muito legal de assistir, né? A gente teve agora vendo essas finais, o Flamengo, o time do Flamengo é muito bom mesmo.
Mas é gostoso de assistir, é dinâmico e várias chances. O goleiro lá arrebentou né, da final. É muito bom. E é gostoso de assistir, então é um grande produto também para as televisões. É uma bola que quica mais que a do futsal, é um jogo que fica mais dinâmico, é um jogo que não fica tão estudado como o futsal, que fica trocando sua bola. Tem muito disso, mas você tem um chute de longa distância que é muito legal, tem muitos gols. Então, assim, é uma coisa que é muito dinâmica, ela é legal. O que precisa? Divulgação, patrocinador, mídia, aquilo que todo esporte amador precisa, não é uma exclusividade do futebol. Eu fiz questão de falar isso porque a parceria tem que ser sempre interessante para as duas partes. Se o Fut7 precisa disso, em São Paulo, a gente está aqui falando do espaço que está tentando conquistar, para ser equiparado também com o Rio de Janeiro, tem também um grande interesse. Eu falo aqui como diretor de conteúdo também da TV Esporte Mais, adoraria ter o Fut7 aqui cada vez mais, né, sendo divulgado dentro do nosso canal. A nossa base começa agora, nesse final de semana a nossa base... Era isso que eu ia te perguntar, por quê? O cara que está assistindo então, aqui que nós estamos em São Paulo, que nós estamos em 11 cidades, se o cara quiser acompanhar dentro aqui o Fut7, dentro do estado de São Paulo, as competições que estão acontecendo no momento... A base começa nesse final de semana no Playball Pompeia. Playball Pompeia. A partir das 13 horas. Gabriela Montesano conhece tudo lá. 13 horas começa, são 9, 11, 13 e 15. No mesmo final de semana nós temos na ABB Cantareira jogos da segunda divisão e no Clube Pleiades, que fica na divisa de São Paulo com Guarulhos, a primeira divisão. Esse sábado a gente tem a rodada completa. Começamos a segunda fase no Paulista com os 8 melhores equipes. Certo. Então a gente tem 4 jogos da primeira fase no sábado agora no Pleiades. Perfeito. Então, você que quiser acompanhar, são esses os locais. Não sabia, no Playball então ali tem, em Pompeia. Playball Guarulhos, repete pra gente aqui. Guarulhos pessoal. No Clube Pleiades. Clube Pleiades. Em frente ao Clube Pleiades, na ABB Cantareira. A tradicional ABB tem a ABB Sul, que tem o futsal, eles têm o Society na ABB Cantareira. E já temos transmissão? Como é que não, funciona? Sem transmissão por enquanto. A partir de quando? As finais vão ser transmitidas. Já está acertado com o Band Esportes que as finais da primeira e da segunda serão transmitidas ao vivo. O que a gente tem acabaram os jogos, site atualizado e o nosso Facebook com fotos e comentários, seleção da rodada, tudo para a gente divulgar. De uma maneira ainda pequena, nessa fase onde tem muitos jogos e a gente não consegue transmitir tudo. Mas a gente divulga fotos e tudo o que aconteceu na rodada, principalmente no Facebook, que hoje é uma coisa... Rede social. Todo mundo vai, ninguém entra mais no site, é tudo no Facebook. Nem então, tem paciência mais hoje em dia. Então é tudo no Facebook, a gente coloca muito foto. Rápido, né? A gente consegue, no sistema que a gente consegue atualizar tanto o site como o Facebook no próprio local do jogo. Para isso dar um dinamismo para quem quer acompanhar conseguir ter em tempo real. Paulo, ficou acho que bem explicado para o pessoal da TV Esporte Mais, que quer conhecer. Agora, o que você falaria para os clubes, as equipes que estão assistindo, dirigentes, né? Qual que é o interesse, qual que é o objetivo de vocês convencerem a eles também terem uma equipe no Fut7? Na verdade, sim, o Fut7 ainda é uma modalidade, se você comparar com os outros esportes, uma modalidade barata. Então você tem esportes tradicionais a um custo muito alto e você tem um esporte barato onde você pode trazer um retorno para o seu clube. Existem os clubes sociais, que ele precisa trazer um retorno para o sócio, então a gente tem um campeonato específico para eles, e existe esse outro público que é o do competitivo do alto rendimento. Então assim, é um esporte em crescimento, é um esporte com consumo, que nem o Vitor falou, de bolas e chuteira fantástico, pouco divulgado, mas fantástico, e é um esporte que tem tudo para dar certo. Hoje os condomínios de São Paulo, todo mundo tem sua quadra de society, não tem mais a quadra de futsal. Tem a quadra de society, por quê? Porque não machuca, porque é gostoso de jogar. Então assim, desse gostoso peladeiro, terceira e quarta divisão, os clubes podem vir para a primeira e segunda divisão. Perfeito, né? Tenho certeza que muita gente que não conhecia passa a conhecer mais aqui depois do encontro esportivo, até os clubes, né, que ainda não estão jogando. Tenho certeza que vão se interessar mais após essa entrevista. Paulo, desejo boa sorte para vocês, canal sempre aberto aqui, sejam sempre muito bem-vindos aqui à TV Esporte Mais. Eu que agradeço o canal e nós estamos à disposição de vocês. Paulo, obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, igualmente. Tá aí o Paulo, então, trazendo para nós aqui mais sobre o Fut7 no estado de São Paulo, explicando mais como funciona também aqui no estado de São Paulo com a Federação Paulista. Muito obrigado a você que acompanhou mais um encontro esportivo, hoje especial. Viemos aqui receber, né, tanto o Paulo quanto o Vitor para estar explicando um pouquinho mais sobre essa modalidade que você vai acompanhar também aqui na TV Esporte Mais. Estaremos mais próximos cada vez mais do Fut7 aqui no Brasil. Meu muito obrigado. O meu encontro, eu repito, é sempre aos sábados, 13h com você aqui na TV Esporte Mais. Um grande abraço. Até lá.